ter um novo ano é uma oportunidade nova de fazer coisas novas, de pensar coisas de uma maneira diferente. E a gente, esses dias eu estava escutando, lendo, né, sobre resoluções de ano novo, sobre projetos novos, né? A gente entra no ano novo e a gente já planeja e pensa coisas novas. E aí tinha uma série de dicas, né, para saúde, de organização, de administração de tempo. E lá falava também sobre hidratação, né? Sobre a importância de a gente se hidratar, beber bastante água. E tinha uma frase que dizia assim: não espere ficar com sede para beber água. E eu pensei nisso e eu falei, poxa, trazendo isso para o lado espiritual, para as coisas de Deus, a gente pode dizer assim: não espere os problemas, os desafios, as lutas para buscar a presença de Deus. E quando a gente fala de buscar a presença de Deus, pode parecer alguma coisa às vezes vago, né? Essa expressão, mas tudo tem a ver com relacionamento com Deus. Tudo tem a ver com essa proximidade com Deus, no dia a dia, em tudo que a gente faz. Tem um versículo na Bíblia que fala que quando a gente reconhece Deus em tudo que a gente faz, né, reconhece-o nos teus caminhos, Ele vai endireitar as nossas veredas. O que são veredas? Os nossos caminhos. Quando a gente anda ao lado de Deus e vai reconhecendo Deus em tudo aquilo que a gente faz, Deus vai moldando a nossa trajetória, o nosso caminho, de tal forma que a gente tem um caminho abençoado, um caminho na direção dos propósitos que Ele tem para as nossas vidas. O título da mensagem de hoje é Uma Vida Nova com Jesus. E o que é uma vida nova com Jesus? Todo mundo sabe que Jesus Cristo veio ao mundo com o objetivo de ser o Salvador do mundo, aquele que veio salvar a humanidade. Mas Jesus, Ele não veio apenas para nos salvar, para nos dar a vida eterna por meio da salvação que a gente tem quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando a gente entregar a nossa vida a Jesus, significa reconhecer que Jesus é Senhor, reconhecer que Jesus é o Filho do Deus vivo. Mas Ele não nos oferece apenas salvação. Ele nos oferece uma vida nova. E quando a gente fala sobre uma vida nova, dentro disso tem tanta coisa envolvida nessa vida nova que a gente alcança estando ao lado de Deus. Deus nos promete uma vida diferente. Quando nós vivíamos sem Jesus, andávamos sem Jesus, é como se estivéssemos vivendo essa vida antiga, a vida velha. E no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, passamos a ter uma vida nova, uma caminhada nova com Ele. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, estamos dizendo: Jesus, eu quero que você ande ao meu lado todos os dias da minha vida. Eu quero que você me acompanhe na minha trajetória. Eu quero que você participe de tudo aquilo que eu vivo, da minha vida, do meu trabalho, da minha família. Jesus, seja parte da minha vida, faça parte de tudo aquilo que eu sou, da minha caminhada, da minha jornada. E Jesus tem prazer em andar ao nosso lado. Ele almeja, Ele anseia por estar andando ao nosso lado todos os dias. Da nossa parte, muitas vezes a gente se esquece disso. E na correria do dia a dia, a gente acaba às vezes se esquecendo que o maior desejo de Jesus é estar andando ao nosso lado todos os dias da nossa vida. Ele está conosco, nos acompanhando, mas além disso, Ele quer que a gente tenha consciência e clareza do que significa ter Jesus ao nosso lado. Quando Jesus está andando ao nosso lado no nosso dia a dia, a gente começa a experimentar o novo de Deus para as nossas vidas. Porque Deus, Ele tem coisas novas para a gente todos os dias. Quem aqui não gosta de receber um presente novo? Quando éramos crianças, né, ganhávamos um brinquedo novo, era aquela alegria. É novo, você abre, né, tira do pacote, do embrulho, aquele cheiro de novo. É isso que Deus quer nos dar todos os dias. Algo novo.
uma experiência nova a cada dia quando nós deixamos Jesus ser parte integral da nossa vida todos os dias. A Bíblia, no livro na carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Coríntios, porque existia a cidade de Coríntios e Paulo escreveu uma carta para essa cidade, para as pessoas que acreditavam em Jesus, que já eram parte da igreja que tinha naquela cidade de Coríntios. E ele escreveu em 2 Coríntios 5,17: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quem está com Cristo? E o que é estar com Cristo? Quando você está com Cristo, significa que Jesus Cristo te acompanha em tudo que você faz. Na tomada de decisão, não tem nada na sua vida do qual Jesus Cristo não possa participar. Não tem quarto escondido, não tem áreas que você não participe com Jesus. Ele compartilha de tudo com você. Estar em Cristo é isso. E quando você está em Cristo, você é uma nova criatura. E esse versículo diz: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E o primeiro ponto da mensagem de hoje é: Jesus conquistou uma nova vida para nós. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, como eu disse no começo, Ele não apenas alcançou a salvação das nossas vidas, pela sua morte, pelo derramamento do sangue dele, que nos lava e nos purifica de todo pecado, mas também Ele conquistou uma vida nova para nós. E quando a gente pensa, numa vida nova, a gente imagina às vezes: não, agora vai tudo mudar, os meus problemas vão desaparecer, está tudo resolvido. Não, nós vamos continuar tendo problemas, vamos continuar tendo dificuldades, vamos continuar às vezes sofrendo aqui na terra, tendo momentos de tristeza, momentos de desafio, momentos de obstáculos grandes às vezes, mas nada disso vai nos deixar enquanto a gente estiver aqui na terra. Mas a gente pode ter a certeza que em todos os momentos difíceis, Jesus Cristo estará ao nosso lado. Ele vai nos ajudar a trilhar todos os caminhos difíceis, enquanto a gente estiver respirando aqui na terra e vivendo aqui. Ele estará ao nosso lado, nos acompanhando e nos ajudando na trajetória. Mas quando a gente tem que ter essa consciência de que Ele conquistou uma vida nova para nós, às vezes a gente fala da boca para fora uma nova vida com Jesus, mas o que significa isso na realidade? Em Efésios, na carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Efésios, capítulo 2, nos versículos 4 e 5, a palavra de Deus diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Esse versículo começa dizendo que Deus é rico em misericórdia. Eu gosto muito daquele versículo que fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é bom a gente se lembrar disso. Quando a gente acorda, o ideal é que a primeira coisa que a gente faça quando acorda é voltar a nossa direção para Deus. Deus é nosso Criador. Ele nos ama mais do que qualquer pessoa. Ele nos ama mais do que nossos pais, do que nossos filhos, do que esposo, do que esposa. É a pessoa que mais nos ama, é Deus. E Deus quer participar de você logo quando você acorda. Lembre-se de falar com Ele quando você colocar o seu pé para fora da cama, quando você abrir o seu olho, quando você estiver acordando. Toca aquele despertador e às vezes a gente na correria já tem que pensar em ir para o trabalho e não perder o horário. Mas perca ali, não é perder, é investir, invista alguns segundos da sua manhã já direcionando a sua voz para Deus e falando: Deus, obrigado, porque as tuas misericórdias se renovam para com a minha vida nesta manhã. Nós não tínhamos direito de ter a vida eterna, a salvação, mas por causa de Jesus e das misericórdias dele, ele alcançou a vida eterna e a salvação para nós. Então, o que custa a gente acordar e já dirigir a nossa voz, o nosso pensamento para Deus, falando: Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado porque eu acordo nessa manhã podendo respirar, podendo andar, podendo sair da cama. Tantos motivos que a gente tem para agradecer a Deus. O simples fato de ter cama. Quantas pessoas que nem cama têm?
A gente tem uma infinidade de razões para agradecer a Deus, especialmente porque nós temos uma vida nova com Jesus. Ele nos presenteou com essa vida nova, e Ele quer nos dar um novo padrão de vida. Ele não quer que a gente viva o padrão antigo, mas a gente precisa estar disposto a aceitar o padrão que Deus nos dá de uma vida nova com Jesus. Mas que padrão é esse? É um padrão de uma vida diferenciada, porque nós vivemos aqui na terra pensando o que Jesus faria numa situação como essa. Se a gente começar a cultivar esse hábito de perguntar o que Jesus faria na minha situação, quantas coisas a gente faria diferente? Se a gente começar a realmente viver e criar esse hábito de falar, Jesus, é assim que você faria se você estivesse no meu lugar? Talvez Jesus não vá falar audivelmente. Aliás, na maioria das vezes eu nunca escutei a voz audível de Jesus e espero um dia escutar. Lá nos céus, pelo menos no céu eu vou escutar. Mas Jesus fala com a gente através da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus que Ele deixou aqui na terra para nos consolar, para nos convencer das coisas concernentes ao caminho de Deus e aos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Quando a gente pensa em novo padrão de vida, significa a gente estar aberto a mudanças, estar aberto a não viver mais da mesma forma. Às vezes as pessoas falam, não, eu sou autêntico, eu sou do jeito que eu sou. E muitas vezes isso é reflexo, na verdade, de uma imaturidade espiritual. Porque quando Jesus entra nas nossas vidas, Ele quer nos transformar por completo. Ele quer que a gente comece a ter novas experiências com Ele e viver um tempo novo a cada dia, uma forma diferente de pensar, uma forma diferente de ver as coisas. Se a gente não ficar aberto a uma mudança para algo novo que Jesus tem para nós, nós vamos perder várias oportunidades. Eu lembro daquela história, do exemplo que tinha, de uma empresa, né? Vocês vão saber de quem eu estou falando. Que um grupo de executivos, eles conceberam uma ideia nova de transmitir filmes pela internet. E eles bateram na porta de uma empresa gigante do setor que chamava Blockbuster e ofereceram para a Blockbuster essa solução. Em vez de vocês alugarem os filmes, né, o DVD, por que vocês não transmitem pela internet? A gente tem a tecnologia pronta, a gente quer se associar a vocês para fazer uso dessa nova tecnologia. E a Blockbuster, os executivos da Blockbuster foram ali soberbos, né, arrogantes, ignoraram aqueles jovens executivos, falaram, não, nós não queremos, somos líderes de mercado. E esses executivos fundaram uma empresa chamada Netflix e dominaram o mercado de transmissão de vídeos. Quantas vezes a gente está ali tendo experiências parecidas nas nossas vidas? Aparece uma oportunidade, Deus está mostrando o caminho e a gente fala, não, eu quero continuar do mesmo jeito que eu sempre fiz. Eu sempre fiz assim, eu não quero mudar. E a gente perde oportunidades de coisas grandes que Deus tem para as nossas vidas. Deus quer fazer algo novo em cada um de nós. A gente às vezes tem que ter um toque, uma diferença que vai fazer toda a mudança. Eu me lembro, eu servi o exército já faz um bom tempo, e uma das grandes tarefas e missões que eu tinha ali como soldado era lavar banheiro. E lá ia sempre eu, né? Toda vez que estava no quartel, quase todo dia tinha que lavar banheiro. E eu me lembro que a gente lavava aquele banheiro, virava do avesso, limpava da melhor maneira possível, entrava o sargento e falava, tá sujo, lava de novo. E a gente às vezes lavava 2, 3 vezes aquele banheiro e ele mandava lavar de novo. E a gente, poxa, não sabia mais o que fazer, né? E limpava, virava de tudo quanto é jeito, limpava, trazia, até que um amigo teve uma brilhante ideia. Trouxe da casa dele uma essência de eucalipto, tipo aquelas essências que vão em sauna, né? E a gente lavou o banheiro bem, né? Uma vez só, e aquele amigo despejou aquela essência no lugar, com aquele cheiro maravilhoso.
O sargento entrou, parabéns, nunca lavaram tão bem o banheiro. E a gente lavou até a menos do que das outras vezes, mas o que fez a diferença foi o fator novo, que era a essência de eucalipto. E a gente tem que estar aberto para acrescentar um ingrediente, às vezes uma viradinha. A gente às vezes é tão teimoso, né? Fica tão preso a fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. E Deus quer que a gente tenha essa percepção de que a gente pode fazer as coisas diferentes. Deus quer nos dar a oportunidade de repensar. Deus é criativo e Deus nos fez. Deus nos fez e colocou em nós a sua essência. Quando Deus fez o universo, a terra, os planetas, o sol, as estrelas, Ele foi muito criativo. Mas quando Ele nos fez, Ele foi muito mais criativo, porque Ele soprou dentro de nós o seu próprio sopro de vida e colocou dentro de nós a essência de Deus. E Ele quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele. E quando Jesus veio aqui na terra, Ele trouxe o exemplo de como viver uma nova vida, de como viver aqui na terra, ser humano, de carne e osso, mas vivendo uma vida diferente. É isso que Jesus quer nos fazer viver aqui na terra, uma vida nova, experimentando coisas novas. E o segundo ponto da mensagem é: temos uma nova identidade em Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele nos dá uma nova identidade. Muitas pessoas viveram a sua vida inteira sujeitos a rótulos que as pessoas dão. Muitas vezes esse rótulo foi colocado pelos pais. Você não presta. Você não serve para nada. Você é um vagabundo. Você não tem futuro. E às vezes a pessoa recebe aquela palavra negativa e aquilo ali marca a vida da pessoa e às vezes de maneira inconsciente ela assimila aquela palavra negativa. Por isso que nós pais, quem é pai aqui, tem que tomar muito cuidado com o que você fala com seu filho, com sua filha, porque às vezes aquela palavra que você acha que foi despretensiosa, que não tinha peso, marca aquela criança para o resto da vida dela. Quantos rótulos às vezes vêm sobre as nossas vidas, quantas palavras que são lançadas sobre nós que às vezes se tornam a nossa, entre aspas, identidade. Nós temos que nos lembrar que a nossa identidade está em Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos chama seus irmãos, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, somos filhos de Deus. Através de Jesus Cristo adquirimos o direito de sermos filhos de Deus, chamados, eleitos, escolhidos, separados. Nós somos a criatura mais perfeita que Deus fez. Os homens e as mulheres, a humanidade, foi o que Deus fez de mais perfeito. Não vamos deixar que rótulos colhem em nós, não vamos aceitar esses rótulos. A Bíblia conta a história de um homem chamado Mefibosete. Que nome, hein? Se alguém aqui, quiser um dia dar um nome para um filho, não chame de Mefibosete. Tinha um significado específico lá na palavra de Deus, mas a história de Mefibosete é muito linda. Mefibosete, ele era neto do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e ele era filho de Jonatas, que era filho do rei Saul e o melhor amigo do rei Davi. E quando Saul perdeu o seu reinado, ele foi derrotado por seus inimigos, e os inimigos foram lá no palácio onde estava Mefibosete, com 4, 5 anos de idade, e eles invadiram, e a pessoa, a babá, que cuidava ali de Mefibosete, a ama, ela rapidamente pegou Mefibosete e saiu correndo do palácio. E era tanta a pressa dela, porque eles tinham um risco ali iminente de serem mortos pelos inimigos, que ela derrubou aquela criança. E Mefibosete caiu, foi uma queda feia, ele feriu os 2 pés e ficou
aleijado, paralítico para o resto da sua vida. Mefibosete foi levado para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa coisa nenhuma, não tem nada de bom em Lodebar. É como se fosse um lugar extremamente pobre, extremamente miserável, e lá estava Mefibosete, que saiu do palácio e foi levado para um lugar de extrema pobreza e foi criado ali, aleijado, não conseguia andar, dependia das pessoas, estava vivendo ali. E Mefibosete acabou se identificando com aquela situação. Ele não se lembrava mais do palácio, ele não se lembrava mais que ele era neto do rei Saul, que foi rei de Israel, e estava vivendo a vida ali. Até que um dia, o rei Davi se lembrou da grande amizade que ele teve com Jonatas. E mesmo que o rei Saul, por várias vezes, tentou tirar a vida de Davi, Davi se lembrou do seu amigo Jonatas, filho de Saul. E ele perguntou para os seus servos: existe porventura algum descendente do rei Saul ou descendente de Jonatas, para que eu possa abençoá-lo? Olha a preocupação de Davi, o zelo de querer abençoar o descendente de Jonatas. E procuraram e disseram: olha, tem Mefibosete que mora lá em Lodebar, tipo aquele lugar ruim, horroroso. E ele mandou os homens para que buscassem Mefibosete e retirassem ele daquele lugar terrível. E Mefibosete devia estar morrendo de medo, pensando: poxa, o meu avô Saul tentou matar Davi, é bem provável que Davi queira me matar agora. E buscaram Mefibosete e levaram ele para o palácio. E quando Mefibosete se encontrou com Davi, ele chegou e falou: o que você quer de mim? Eu sou como um cachorro morto, eu não tenho valor. Quantas vezes, por causa de rótulos que colocam nas nossas vidas, a gente está parecendo Mefibosete? A pessoa é mandada embora do seu emprego, é demitida e fala: eu não valo nada, eu não tenho valor. A pessoa, sei lá, o aluno repete de ano, é reprovado, se sente a pior pessoa do mundo: eu não valho nada, eu não tenho valor. E acontece uma separação, um divórcio, tantas situações que às vezes nos fazem pensar: eu não tenho valor. Mas saiba que você tem muito valor. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Você é especial, você é vitorioso, você é mais do que vencedor. Você é amado de Deus, você é separado e escolhido por Deus. Não deixe que as vozes negativas do inimigo e de pessoas tentem colar rótulos sobre a sua vida. Não aceite rótulo nenhum que seja negativo. Você pode dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. A palavra de Deus é rica em promessas para a sua vida, que te levantam, que te colocam para cima, porque Deus quer te colocar para cima e não para baixo. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Deus quer te levantar, Deus quer te erguer para que você viva uma nova vida com Jesus. E Mefibosete foi chamado ali e ele falou: por que você me chamou? Eu não tenho valor, eu sou como um cachorro morto. Olha que comparação, olha como ele como ele se sentia. E naquele dia, Davi falou: Mefibosete, a partir de hoje, você vai viver no palácio. Entregou para ele vestes novas. Você vai comer comigo na minha mesa todos os dias da sua vida. Enquanto eu viver, você estará no palácio. Jesus nos chama para viver num palácio real. Jesus nos chama para ter uma vida ao lado do rei, que é o Rei Jesus. Não se sinta menosprezado, não se coloque para baixo. Jesus te escolheu, você é especial. Isso é viver uma vida nova com Jesus, é entender a sua identidade com Jesus Cristo. A Bíblia conta também a história de Gideão. Gideão era um homem que vivia
na menor tribo de Israel, na menor família da menor tribo de Israel. Ele era pequenino, uma família pequena, uma família que não era notória, não era conhecida. E um belo dia, o anjo apareceu para Gideão. E naquele tempo, o povo de Israel estava sendo atacado por dois povos, os midianitas e os amalequitas, e eles estavam ali constantemente atacando o povo de Israel. E era uma situação tão terrível que o povo de Israel, toda vez que eles plantavam e chegava o momento da colheita, os midianitas, sabendo que era o momento da colheita, iam lá para atacar e roubar toda a colheita. Imagina, você fica ali meses plantando, cuidando, e bem quando está no momento de colheita, os inimigos iam lá para roubar tudo. Então às vezes eles antecipavam a colheita, usavam de estratégias para não serem atacados e roubados. E Gideão, esse homem, estava num lagar, né, escondido, né, num local onde se pisava nas uvas. Ele estava ali quebrando, moendo trigo escondidinho, para que os inimigos não vissem ele moendo o trigo para poder comer, alimentar a sua família. E ele estava ali numa situação de humilhação, né? Um homem que estava ali quieto, escondido, morrendo de medo dos inimigos. E como é que Deus nos vê? Como é que Deus te vê? E é importante a gente entender isso, que Deus nos vê com outros olhos. Ele não nos vê como vê o homem. Foi exatamente isso que Deus falou com o profeta Samuel, quando Samuel foi escolher um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. Um dos filhos de Jessé era Davi. E Jessé mandou chamar todos os seus filhos, homens bonitos, fortes, e nenhum deles foi escolhido. O último, aquele pequenino, ruivo, que estava lá nos campos, cuidando das ovelhas, foi chamado de última hora. Ele nem ia ser chamado. E quando ele é chamado, Deus fala ao coração do profeta Samuel: Samuel, o homem, né, vê de uma forma, mas eu vejo de outra forma. E Deus nos vê como nós somos, com a nossa identidade real, salvados por Jesus Cristo na cruz do Calvário, remidos, transformados. Jesus vê o nosso potencial. Ele não vê, às vezes a gente se enxerga, às vezes de uma maneira péssima, autodepreciativa, e Jesus está ali: meu filho, se você soubesse como eu vejo você. Talvez você saísse dessa fossa, desse desânimo, se você tivesse uma pequena ideia de como eu te enxergo e como eu vejo você, o potencial que você tem, por causa de tudo que eu conquistei para você na cruz. E Gideão estava lá, e o anjo chega perto de Gideão e fala com ele. Imagina o susto, ele está ali quietinho, e chega um anjo, né, ao vivo e a cores do lado dele. E o anjo, a primeira expressão, a primeira frase que o anjo fala para Gideão é: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. A Bíblia não fala sobre o histórico de Gideão, se ele era um guerreiro antes, se ele lutava. Aparentemente não, me parece que ele era um simples agricultor. Vivia ali, colheu e estava moendo trigo. Mas Deus já enxergava nele aquilo que ele viria a ser, o potencial que existia nele. E nessa noite Jesus também está dizendo para você: eu vejo coisas que você ainda não vê, mas você precisa crer e acreditar que você pode todas as coisas em Jesus Cristo que te fortalece. Saiba disso, que Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Mas esse versículo que eu acabei de falar diz assim: mas você só estará em cima e não debaixo, quando obedeceres a todos os mandamentos que eu te ordeno para guardar e fazer. A obediência libera potencial. Quando você obedece os mandamentos de Deus, obedece a sua palavra, você começa a liberar sobre a sua vida o potencial que Deus tem reservado para a sua vida.
o potencial de tudo aquilo que Ele vê e enxerga em você, que às vezes você não está tendo a oportunidade de alcançar, de tocar, porque você vive preso a uma vida antiga, em vez de colocar os seus pés na vida nova que Jesus Cristo conquistou para você na cruz. Jesus quer que você viva o novo que Ele tem para você, o potencial que tem sobre a sua vida, e Ele quer te usar de uma maneira que você não tem a menor ideia. Ele quer te levar para lugares que você nunca imaginou. Deus pode fazer coisas infinitamente além daquilo que você possa pedir ou pensar, segundo o poder que opera em Deus. Às vezes as pessoas falam: eu jamais vou ser empresário. Por que não? Eu jamais vou ser diretor da minha empresa. Por que não? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus quer te usar, Deus quer te abençoar, Deus quer te usar onde quer que você esteja. Ele pode te usar e trazer a sua vida para esse tempo novo que Ele tem reservado para você. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Efésios 4, 22, 24, diz assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Para viver o novo de Deus, nós precisamos renovar os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar, deixando para trás pensamentos do passado, pensamentos que nos colocam para baixo, e passando a observar tudo aquilo que a palavra de Deus fala sobre as nossas vidas, que nos levantam, que nos levam para frente. Jesus não quer te fazer andar para trás, Ele quer que você dê passos para frente. Você pode até enfrentar obstáculos que humanamente pode parecer que você está dando muitos passos para trás, mas do ponto de vista de Deus, você está sempre avançando quando está andando ao lado de Jesus. Humanamente falando, pode falar: poxa, você foi demitido, poxa, você perdeu a promoção, o outro ganhou. Mas do ponto de vista de Deus, se você anda ao lado dele, confia nele, tudo aquilo que você faz, você está sempre andando para frente. No momento oportuno, Deus vai se revelar e você vai entender tudo que Ele queria mostrar para você, que às vezes naquele momento difícil, de aparente perda, você talvez não tenha entendido, mas o Senhor vai te revelar, porque Ele nos ama e quer que a gente compreenda a fotografia completa. Mesmo assim, aqui na terra, a gente não vai compreender tudo aquilo que Deus está fazendo e vai fazer nas nossas vidas, mas o importante é confiar, mesmo não entendendo, sabendo que Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. O ponto 3 da mensagem é uma nova maneira de viver. Colossenses 3, nos versículos 9 e 10, diz assim: não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. O versículo 9 começa falando sobre um pecado, que é a mentira. E Paulo, quando escreveu para a carta, para a igreja de Colossenses, ele começa dizendo, está dando orientações básicas para uma igreja, e ele ali como apóstolo, como líder daquela igreja, ele está mandando uma mensagem dizendo: olha, não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Quantos costumes às vezes a gente traz do passado que precisam ser mudados, deixados para lá? A Bíblia fala também em Romanos 12, nos versículos 1 e 2, essa passagem fala sobre a importância de a gente renovar, mudar a forma de pensar. E Paulo fala exatamente isso, que a gente precisa transformar a nossa maneira de pensar. Mas a gente transforma a nossa maneira de pensar através da palavra de Deus. A Bíblia é rica em recursos para tudo que a gente precisa aqui na terra. E muitas vezes a gente vê pessoas que vão numa igreja, vão em outra, e às vezes reclamam dizendo: eu saí daquela igreja porque eu não aprendi ali. Eu saí porque eu não gostava da palavra. Mas será que nós estávamos mastigando e assimilando o que aquela palavra era ministrada sobre as nossas vidas?
Muitas vezes a gente escuta uma palavra e na segunda-feira a gente já não se lembra mais do que foi falado no domingo. E se a gente anotasse, se lembrasse e falasse, poxa, deixa eu tentar me lembrar disso ao longo da semana para aplicar isso. A Bíblia fala sobre a importância de a gente ruminar a palavra. Meditar significa o equivalente no verbo original em hebraico à palavra ruminar. Quando você vê um boi, né, uma vaca no pasto, pega ele mata aquela grama e fica ruminando e ruminando. Fazer isso com a palavra de Deus é você meditar ao longo da semana. Você pode pegar um versículo pequeno, curto, mas que traz princípios e riquezas que são super importantes para as nossas vidas. E medita nesse versículo ao longo da semana. Não adianta só vir ao domingo e depois, de segunda a sexta, você não toca na palavra de Deus. Você não medita na palavra de Deus. Você nunca vai produzir frutos se você continuar vivendo uma vida assim. Dentro dessa nova maneira de viver, nós precisamos mudar os hábitos. A maneira de pensar, a maneira de ver as coisas, porque nós precisamos nos habituar à maneira de pensar do reino de Deus, da perspectiva que Jesus Cristo tem para cada um de nós. Cada ano é uma oportunidade de a gente dar aquele gás, aquele ânimo, né? Ano novo, vou me animar para fazer coisas novas. Aproveitem esse ímpeto para mudar hábitos. Comece a desenvolver o hábito de ler a palavra de Deus, de estudar versículos da palavra de Deus. E hoje é tão fácil, você dá um Google lá, estou com um problema financeiro, Google, versículo, problema financeiro, vai aparecer um monte. É tanta oportunidade que a gente tem de substituir a ansiedade pela palavra de Deus, substituir o medo pela palavra de Deus, substituir a preocupação com a palavra de Deus. Se você criar o hábito de fazer isso, você vai ver como a sua vida vai ficar. Você vai começar a realmente experimentar uma nova vida com Jesus. E a gente vê, né, nós somos, o ser humano tem hábitos. Quantos hábitos nós temos? Né? Adquirimos hábitos, às vezes, dos nossos pais, no nosso ambiente de trabalho. Às vezes, né, você trabalha tantos anos numa empresa que você adquire, às vezes, um pouco da cultura empresarial daquele lugar, até a maneira de falar, às vezes, a maneira de agir. A gente pesca as coisas, né, e absorve. Criança é uma esponjinha, né? O pai vai falando, vai absorvendo ali. Por isso que os pais têm que tomar muito cuidado com o que falam, especialmente perto das crianças pequenas, né? Como é que é o seu palavreado? Como é que é a sua boca? A Bíblia diz que o coração fala, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se você entende que você já entregou a sua vida para Jesus, que você anda com Ele, por que você fala palavrão? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, está escrito lá no livro de Tiago. E a palavra torpe, no grego original, significa peixe podre. Não saia da vossa boca nenhum peixe podre. E às vezes está lá no trânsito, está empolgado, manda lá, né, um palavrão. Coitado que nem te escutou. Uma vida nova com Jesus é uma vida transformada de A a Z, né? É por completo. Deus quer transformar a nossa forma de andar, nossa forma de falar, nossa forma de agir, nossa forma de tratar as pessoas. Como é que a gente trata as pessoas? Tem aquele princípio, né, que você deve tratar, né, Jesus ensinou ao próximo como a si mesmo. Será que nós temos tratado o próximo como nós gostaríamos de ser tratado? Às vezes a gente está ali na fila do fast food, né? Fazer propaganda aqui do McDonald's, sei lá, ou do Bob's, ou do Burger King. E o atendimento às vezes tá ruim, não tá como a gente gostaria. E será que a gente às vezes imagina que aquela pessoa que está do outro lado teve um dia ruim? Tá com um problema às vezes terrível dentro de casa? Como é que está a nossa empatia cristã? Deus quer que a gente viva uma vida nova por completo, nas nossas atitudes, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar. Não adianta dizer sou cristão
Mas como é que é a sua vida no dia a dia? Será que você reflete Jesus Cristo nas suas atitudes, na sua maneira de falar, de agir, de tratar o próximo? Uma vida nova com Jesus implica uma transformação nos seus hábitos, na sua maneira de agir. Isso só vai vir na medida em que a gente buscar a presença de Deus. E isso se faz andando com Ele, se lembrando de Jesus o tempo todo. Eu fico pensando na igreja, né, na igreja primitiva, ninguém tinha iPhone, Samsung ou qualquer outra Motorola, nenhum celular ali. As pessoas, a grande maioria das pessoas era analfabeta. A grande maioria, talvez 2% da população daquela época pudesse lia alguma coisa. Os livros eram caríssimos. A Bíblia então, né, que era a Torá, né, o Pentateuco, o Antigo Testamento, eram livros avulsos em várias partes. E as pessoas iam à sinagoga porque lá tinha os rolos que as pessoas podiam ler. E aquilo ali era caríssimo. Aqueles rolos eram feitos de cordeiro, né, de pele de cordeiro. E tinha um zelo tão grande que os escribas, quando escreviam aqueles rolos, né, porque eles... Vou escrever aqui um novo livro de Isaías, né? Pegavam um livro já escrito, ia do lado e ia transcrevendo. Se eles errassem, né, daquela espirrou, né, caneta foi para o lado, ele tinha que ele desconsiderava integralmente aquele trabalho. Eles, com todo zelo, eles guardavam, embrulhavam aquilo ali, eles colocavam, enterravam ali, né, com todo cuidado, pelo temor que eles tinham ali pela palavra de Deus. Mas quando Paulo escreve aqui aos Efésios, aos Coríntios, aos Colossenses, eles não tinham a Bíblia. Ninguém como a gente, né, tem o papel, o tablet, né, o celular para ler a Bíblia ali. E hoje a gente tem tanta facilidade, tanto acesso à palavra de Deus. E naquela época, eles usavam muito de falar de um para o outro. Um ensinava um versículo para o outro, Paulo escrevia as cartas, e eles saíam falando, olha o que Paulo escreveu aqui, levavam para o vizinho e para o outro, e assim a palavra de Deus ia sendo escrita, literalmente a palavra de Deus estava sendo escrita. E as pessoas, então, a gente quando fala, leia a palavra de Deus, né, a gente tem tanta facilidade, mas na verdade a gente precisa criar o hábito de meditar e reconhecer Jesus o tempo todo nas nossas vidas. Como eu acredito que as pessoas daquela época faziam, porque não tinham o livro físico, o celular, então era o tempo todo, Deus me ajuda nessa caminhada, Deus me ajuda a fazer isso, estou saindo de casa, Deus, Jesus, entrando, saindo, Jesus o tempo todo. Uma vida nova com Jesus significa você trazer Jesus Cristo para o seu dia a dia, para seu todo momento estar com você, o tempo todo, e é isso que Jesus quer ter com você, intimidade, relacionamento. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma oração. E a gente tem nessa noite uma oportunidade de repensar. E eu queria que cada um de vocês pensasse nisso, ao longo dessa semana, como a gente falou aqui. Vamos fechar os nossos olhos, vou pedir para você inclinar a sua cabeça e comece a pensar e falar com Deus sobre a sua vida, sobre como você tem se sentido. Talvez você esteja se sentindo ainda vivendo uma vida antiga, não uma vida nova com Jesus. Talvez você esteja enfrentando tantas dificuldades, tantos problemas, que a sua visão está nublada, está obscurecida por tantos problemas. Mas saiba que Jesus Cristo quer limpar, quer clarear as suas ideias, os seus pensamentos, para que você possa se conectar com Jesus Cristo, que quer te dar uma vida nova. Pai querido, nessa noite nós apresentamos cada pessoa que veio aqui,
cada pessoa que está escutando essa mensagem, essa palavra. Ó Deus, que você possa trazer a compreensão em cada coração que nós temos uma nova vida com Jesus. Nós temos uma nova identidade. Nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador nas nossas vidas. Se alguém entrou aqui nessa noite cansado, desanimado, oprimido, nós sabemos que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que você possa trazer alívio, paz e a certeza que temos uma vida nova com Jesus. E se você está escutando nessa noite e você não entregou a sua vida a Jesus, pode repetir comigo: Senhor Jesus, entra na minha vida e salva a minha vida. Eu quero entregar a minha vida a você nessa noite. Faça algo novo em mim, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado.